Pessoal, boa noite. Hoje, dia 11 de outubro de 2020, mais uma reunião do Grupo Inteligência Infinita. Nós vamos falar hoje do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Perdoai vossos inimigos. Né? Um tema que foi sugerido pelo Dr. Leno, e por isso vai ser o primeiro a abrir aqui a nossa reunião fazendo a sua explanação sobre o tema. Perdoai vossos inimigos. Leno, a palavra está contigo, pode falar. Boa noite a todo mundo que nos ouve aqui. Estamos aqui de volta para conversar sobre espiritismo, um bate-papo informal, sem pretender dar aula ou altos conhecimentos. Eu escolhi esse tema porque, na verdade, quem lê a literatura espírita, principalmente as páginas de Emmanuel, vai ver que existe mais de 30 citações dessa parte amai vossos inimigos. E é onde as pessoas, as mais descrentes, querem fazer analogia desse amar os nossos inimigos com covardia, omissão, falta de interesse, medo do adversário. Então eu vou ler aqui, começo do capítulo, fala uma passagem bíblica de São Mateus, versículo 43 a 57. Fala de Jesus, né? Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai. Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Esse é o começo do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, retribuir o mal com o bem. Essa questão é muito discutida, né? Porque as pessoas se sentem incapazes de retribuir bem o mal que se faz, o mal que recebe, seja calúnia, seja agressão. Então, o que coloca Jesus nesse período, contra a lei, e a lei vigente, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que significa uma apologia à vingança. Se me pegarem um filho, eu pego o seu filho. Se me fizerem o mal, eu faço o mal a você também. E Jesus vem na contramão dessa passagem, pregando fazer o bem para quem é mau. Eu vou colocar da maneira espírita o que eu penso, né? Na verdade, que a gente vai acabar estudando. Não se pode amar no sentido de gostar, de ter afeição, de conviver, um inimigo como você tem com um parente, um amigo, uma pessoa da sua relação. Mas você pode neutralizar o ódio imediato que provoca você a raiva, não guardando rancor, não guardando mágoa e não provocando uma sensação de vingança. Porque toda vibração do mal, ela é uma vibração que envolve as pessoas. O pensamento de energia negativa, violenta, ele facilmente vai repercutir, reverberar, se a gente vibrar na mesma frequência. E vibrar na frequência da violência, da vingança, vai necessariamente envolver você
Se tiver num patamar espiritual maior, você vai se rebaixar e vai se confrontar com energias negativas. A gente sabe que o ódio, que a raiva, são frequências produtoras de doença, de doença de todos os tipos, desde físicas a espirituais. Você pode treinar, não responder, né? Não ser agressivo com quem é agressivo, ou simplesmente ficar em silêncio. A passagem de Jesus, que ele é bastante ofendido, ele permanece em silêncio. Em outras passagens, ele fala para o pessoal oferecer outra face se for agredido. A visão filosófica é: não seja violento com a violência, retribua o mal com o bem. Se não puder retribuir um gesto de benefício, de complacência, de indulgência, fique calado. Seja o silêncio a sua resposta. No universo que a gente vive, a gente tem grandes ofensas políticas, né? Tem as guerras, são ofensas ao planeta, genocídios, e tem as ofensas nossas de cada dia, que vai desde o comportamento da família até as relações com o trabalho e amigos. Ser uma pessoa de paz, de bem, normalmente neutraliza as cargas negativas que possam cercar você. Responder o mal com o mal, isso pode comprometer todo o teu processo mental. Não existe uma pílula que a gente tome para ficar bonzinho, né? Para ficar cristão. Existe realmente a convivência e a vigilância diária. A gente está num país no mundo de regeneração e as provas são difíceis. Muitas vezes você é provocado, muitas vezes você é instigado a entrar numa linha entre vermelho e azul. A própria política que joga com muitos movimentos de ódio raciais, ódios de interesse ideológico, e a gente acaba vendo os amigos brigarem por questões de política, amigos brigarem e virarem inimigos, centros espíritas rachando. Então, quando eu vejo isso, e a gente sabe que o processo político ele é passageiro, e muitas vezes aqui parece a certeza absoluta é a grande mentira, eu peço sempre aos espíritas que eu conheço que mantenham um ambiente de discussão saudável, né? Não é você ficar omisso diante de problemas e não discutir, mas não considerar a pessoa que pensa em contrário como inimigo. Então, essas agressões, esses ódios que a gente vê na internet, que hoje dão muito mais publicidade e ibope do que você divulgar uma coisa boa, é possível que a gente fique à margem disso aí se a gente mantiver, primeiro, silêncio. Se não tiver condição de chegar a nenhuma conclusão boa, não entre em discussão, não provoque a inimizade, não alimente a chama do ódio. E depois, se houver condições, coloque a sua opinião com educação e delicadeza. E gentileza, acima de tudo. Ontem, na nossa sessão, eu falei um pouco sobre o pastor Martin Luther King e suas frases, sempre buscando a paz e a união entre as pessoas. Martin Luther King, o Ricardo tem até as frases que eu copiei na hora lá para conversar, ele também foi assassinado como Jesus. Interessante que ele pregou o tempo todo a não violência, que os bons se manifestassem, que as pessoas tivessem fé, e ele foi sacrificado com esse pensamento. Porque o espírita tem uma coisa a mais dos outros. Ele sabe que tem espíritos e convivência com outros espíritos. A morte não acaba, não define. Nós temos inimigos encarnados e desencarnados. E esses inimigos desencarnados nos acompanham o tempo todo. A gente repete sempre na sessão do Inteligência Infinita a prece de Ho Oponopono, que é a prece do perdão. A gente pedir perdão
para as pessoas que a gente fez mal em outras encarnações e a gente não tem consciência. Reconciliar com os seus inimigos. E também lembrar que o desafeto de hoje pode ser o seu filho em outra vida amanhã. Então, essas visões todas, quando Jesus coloca essa passagem, muita gente discute. Quando você estuda a luz do Espiritismo, você vê a lógica, a grandeza enorme de você se reconciliar com uma pessoa que você sabe que ele não gosta de você, mas você vai conviver com ele e vai viver em termos socialmente bem para não frequentar a energia do ódio, porque quem sabe amanhã será seu irmão, sua mãe e seu pai. E esses desafetos nascem normalmente dentro de núcleos familiares. Então, Kardec coloca, nessa passagem, eu vou encerrar para vocês conversarem, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater no coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições. O mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes adivinha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de o humilhar. Quem assim procede preenche as condições dos mandamentos. Amai os vossos inimigos. É isso aí, eu gostaria de ouvir a turma. Ok, ok, obrigado, Leno. Aliás, por conta das frases que, aliás, foram lidas ontem na nossa sessão no centro, no sábado, eu estou aqui com as frases Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. No final, só lembramos do silêncio dos nossos amigos. Outra frase. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que veja toda a escada. Apesar de apenas o primeiro passo. Uma outra frase bacana aqui. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. E mais uma grande frase. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Então, eu estou passando aqui a palavra para o Fernando e queria lembrar também que ele foi um dos grandes... Martin Luther King foi um dos grandes defensores da não violência, assim como Mahatma Gandhi. Ele conseguiu levar o povo todo, acabar com, quer dizer, mudar o conceito, aquele conceito pesado sobre racismo, sem apelar para o lado violento. E, no final, morreu assassinado, mas pregou sempre a paz. E daí é importante, esse nosso assunto, lembrar dele hoje, tanto dele quanto Mahatma Gandhi. Né? A não violência é o caminho. Vamos lá, Fernando, a palavra está contigo, eu queria te ouvir agora. Pode o seu microfone. Isso. Vamos lá, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Desculpa a minha voz aqui, mas estou um pouco resfriado, então está um pouco cavernosa. Eu gostaria de até parabenizar ontem, realmente, pela sessão ontem lá, que foi muito proveitosa. Né? Realmente falamos de espiritismo, do Deus redivivo, e o que falta para as pessoas, né? Porque assim como Kardec perguntou aos espíritos, quem devemos seguir? Né? E os espíritos disseram, é Jesus, né? Que é o nosso modelo, nosso guia. E Jesus disse também que não podemos servir a dois senhores. Está em Mateus, capítulo 6, 24.
Então, ontem foi bem explanado isso aqui, realmente, pelas pessoas que estavam ali compondo a mesa. Eu acho que as pessoas presentes também gostaram, mas vamos falar alguma coisa sobre isso aqui, né? Que Jesus disse, não amareis o vosso próximo e odiareis ao vosso inimigo. Porque tudo que pensamos, né, através da nossa mente, isso tudo volta, né? Devemos sempre... Ontem até falei de uma matemática espiritual, que quando alguém nos faz um mal, ele cometeu menos um, porque é a lei de causa e efeito. E se nós também retribuir isso, esse mal àquela pessoa, vai também cair para nós também um menos um, que no final é igual a menos dois. Então, todos os dois estão na mesma vibração. Mas se meu inimigo me faz um mal, vibra, calunia, fala mal, maledicência, seja o que for, qualquer natureza, e eu ficar, deixa para lá. Agora é o seguinte, que ele passe pela tua calçada, que eu não quero mais ver, entrego isso para Deus, né? Mas isso nos deixa com o corpo aberto para que possamos receber todas as maldades, toda a negatividade. Vai acontecer. E, nesse caso, quando o nosso inimigo nos fizer um mal, que tiver menos um, nós devemos orar por ele. É o que diz aqui Jesus, no caso, né? No amai os vossos inimigos. Porque nós vamos neutralizar, né? Vamos ser menos um, mais um, do que eu estou orando por ele. Então, vou fechar meu corpo. Então, tudo que ele mandar para mim vai voltar para ele. É simples assim. Né? Então, e ele disse que devemos também, quando orar também, não falar muitas palavras em vãs, né? Basta chegar e dizer, ó, meu Senhor, como dizia São Benedito, saía fora de casa todos os dias, olhava para o céu e dizia assim, Senhor, aqui está seu nego. Ele estava à disposição do bem, né? Essa já era uma oração, sem muita conversa no caso, porque Deus sabe, o Deus nos ouve, a espiritualidade nos ouve no caso. E ele diz aqui embaixo, digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esse é muito importante, esse céus, ele botou no plural, porque ele aqui diz que ele é um universalista, ele pode ser até um extraterrestre. Ele está em todas as galáxias, está no universo. E as pessoas ficam presas aqui ao materialismo, fica presa no eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, tudo é para mim, se sobrar eu dou para alguém, nunca vai sobrar. Então está esse mundo perverso que nós estamos vivendo aqui, que é a falta de Deus no seu interior, né? E por isso que ele disse, né? Faça brilhar o seu Deus que está dentro de você, podeis fazer tanto quanto eu, ou mais do que eu, né? E as pessoas, através do materialismo, porque elas pensam com os olhos da face, do corpo humano, e não com os olhos espirituais. Essa hora que ele começar a enxergar, se espiritualizar e tentar, né? Porque ninguém vai seguir 100%, mas começar a tentar a curar suas maledicências, ele vai se sentir bem melhor, né? E isso vai fazer bem, eliminando, como o doutor Leandro até ontem citou no exemplo, evitando as doenças, porque as doenças não estão no exterior, está no interior de cada um de nós, né? Para que a gente possa verificar nossos erros. Todo dia, ao deitar, fazer recapitular o nosso dia, o que eu deixei de fazer para o meu próximo. Não interessa se é amigo, se é inimigo, não interessa. Porque cumprimentar só os amigos não tem. Se eu chegar lá no centro cumprimentar os amigos, não quer dizer nada. Eu tenho que cumprimentar os inimigos que estão lá de fora. Então, é isso que Jesus está nos trazendo aqui. Depois, se tiver tempo, eu falo mais um pouquinho para dar chance aos outros aí também. Ok? Ok, obrigado, Fernando. Amélia, você podia falar um pouquinho agora para a gente? Boa noite. O Fernando colocou perfeitamente, né? A gente tem que pensar só em orar pelos nossos familiares e amigos. Está tudo bem, né? Então a gente tem que se preocupar mesmo com aquelas pessoas que a gente às vezes nem entende por que não gostam da gente, por que olham para a gente atravessado, né? Não gosta da nossa conduta, não gosta da nossa forma de ser, de falar, de agir.
Mas a gente sabe que isso aí vem lá de trás, de vidas lá atrás. Então, são por essas pessoas que a gente tem que realmente se preocupar em estar orando, em estar trazendo elas, mostrando para elas essa figura, tentando modificar um pouco essa visão, né, que elas têm diante de nós. Hoje mesmo, esse final de semana que eu estava na faculdade, eu percebi até, é muito engraçado as coisas como acontecem às vezes com as pessoas que atravessam o nosso caminho, a gente não entende, sem falar nada, sem ter comportamento nenhum, você simplesmente é você. E incomoda de uma forma tão grande algumas pessoas que as pessoas não conseguem nem olhar para você. E eu, percebendo isso foi na sexta-feira, eu percebendo isso, eu procurei me aproximar dessa pessoa e tentar mostrar para ela que eu não sou aquilo que ela realmente estava, não conseguia olhar para mim, né? O que ela estava enxergando, que era o contrário. E hoje, domingo, que foi o último dia de aula lá, já era outra pessoa comigo. Então, acho que a gente tem que agir de forma, conforme o Fernando estava falando, a gente tem que seguir esses mandamentos, né? Essa misericórdia que a gente tem que estar sempre buscando para esses nossos inimigos, essas pessoas que têm aversão a nós. E se preocupar também com os desencarnados, né? Porque não são só os daqui da Terra que a gente acha que tem essa aversão a gente. Né? Muitos que já passaram pelas nossas vidas lá atrás, e que ainda continuam, insistem atrapalhar, né, o que a gente faz. Às vezes são espíritos tão atrasados que estão há anos e anos nas trevas e insistem em dar ao teu lado ali atrapalhando. Então, a gente tem que procurar sempre nessas orações dos desencarnados e dos encarnados, que é o que tem aqui também, inimigos desencarnados. Tem nesse capítulo também de amem os seus inimigos. Então, acho que a gente tem que estar muito bem atento a essas situações, essas energias negativas e não se deixar abater. Se preocupar muito mais com as orações, com aqueles que a gente pode dizer que são os nossos inimigos, né? Infelizmente. Ok, Amélia, obrigado. Eu vou passar a palavra para a Lúcia Cristina, para a nossa Lucinha, mas antes eu queria fazer uma observação, que a gente quer ouvir o lado também esotérico com S, né? Esotérico para dentro. Quem trabalha com energias, como eu trabalho, com radiestesia, sabe que a raiva, o ódio e o rancor criam uma mácula no nosso perispírito, né? A gente consegue ver a aura da pessoa com uma mancha e geralmente isso tende muito ao vermelho, né? Então são frequências mais baixas que prejudica muito. Isso acaba gerando doenças. Então, um lado bom para a gente lembrar é que o perdão não só faz bem para a cabeça, como faz bem para a saúde também. Tá bom? Lucinha, eu queria te ouvir agora. Por favor. Oi, boa noite. Bom, queria ler um trecho aqui de um dos ensinamentos da Kabbalah, que é a contra-inteligência, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, sobre os inimigos, enfim. A gente chama também, que tem uma conotação, assim, no catolicismo mais inferior, ruim, demônio, mas tem um porquê, é o Satã, contra-inteligência, né? A mesma coisa que Satã. E, de acordo com a Kabbalah, Satã é uma palavra código para comportamento reativo. É a contra-inteligência, a força de motivação invisível por trás de todos os males humanos. É a força que provoca nossos sentimentos de medo, pessimismo, incerteza, ansiedade e preocupação. A contra-inteligência é quem nos espera na outra extremidade do espectro, onde provoca excesso de confiança, crueldade, vingança, raiva e inveja. É a voz dentro da nossa cabeça que murmura: coma o bolo agora, reinicie a dieta na segunda-feira, esteja sempre certo, se vingue, dê o troco, sinta pena de si mesmo.
nosso comportamento reativo. É a força vital de Satã, pois ele é como um boneco, uma entidade sem vida que movimentamos, puxando suas cordas através das ações que são nossas e dos nossos pensamentos reativos. Cada vez que reagimos quando somos insultados, ofendidos ou provocados essa energia negativa. Então, e hoje também, em relação a Cabalá, dos 72 nomes divinos, que tem relação com isso, da contra-inteligência, o número 44. Não sei se dá para ver a plaquinha. Esse aqui são 72 nomes de Deus, divinos, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. E elas têm uma junção, um código, como se fosse um código divino, né? E essas 22 letras, elas estão presentes nos 22 arcanos maiores do tarô também, né? E manifestam-se através dos 72 gênios cabalísticos. Então, cada junção dessa, cada nomezinho desse tem uma finalidade 3, né? O número 3 também é muito importante. E a gente está aqui no número 44. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É o Ielaiá, Deus Eterno, que é Yud Lamed Re. Que se lê Lamed Re. Isso aqui qualquer um pode meditar, visualizar essas letras com muita luz em cima da cabeça. Tem vários tipos de meditação, imagina o que você quer, o que você almeja. E o Yud Lamed Re, ele auxilia, tem várias funções, mas também em relação a isso também tem. Esse gênio auxilia no ganho de processos e obter a proteção dos juízes. Protege contra os perigos de armas brancas ou de fogo e dos assaltos. E ajuda a ter compaixão. O que quer dizer isso? Vamos lá. Outra coisa. Categoria das virtudes, o arcanjo Miguel. Por que amar os nossos inimigos e o arcanjo Miguel aqui, nesse nome divino? Qual é a imagem que ele representa? Ele está pisando, né? Ele domina a contra-inteligência dele. Ele domina o ego negativo dele, está pisando e dominando. Ele não mata a pessoa, ele não mata o dragão, o inimigo, o diabo, o Satã, seja o que for. Núria, tem que dar uma olhada, sim, dar uma olhada na internet. A internet está falhando. O sinal. Não, mas tudo bem, pode deixar ela continuar. Vamos lá. Tá bom? Está gravando. Está falhando? Mas pode continuar que a gente está conseguindo te ouvir. Pode continuar. Ótimo, então. E o Yud Lamed Re, ele tem ligação com São Miguel Arcanjo, né? E os enamorados. Mas é o que eu estava falando, não sei se deu para entender, que São Miguel Arcanjo, ele não mata o dragão, o Satã, o demônio que ele está pisando, ele domina. Então a questão é isso, você dominar na verdade, quem é o nosso inimigo, quem é o nosso adversário, né? Somos nós. É isso que essa letra fala. Além de proteger contra roubos, assaltos, proteção dos juízes, processos judiciais, e cada pessoa usa para uma finalidade específica, dependendo da emergência que ela tem. E aí, amenizando o julgamento, que é a letra cabalística número 44. Cada palavra que dizemos, cada ação que realizamos é um bumerangue arremessado ao cosmos. Todos esses bilhões de bumerangues inevitavelmente retornam para as nossas vidas, tanto os positivos quanto os negativos. Esse nome nos ajuda a nos esquivarmos quando bumerangues negativos vêm voando em nossa direção. Apesar de não estarmos conscientes disto, qualquer comportamento negativo contra a inteligência, mesmo se parecer pouco importante, coloca em ação forças destrutivas, né? Toda vez que falamos de modo grosseiro ou rude,
Toda vez que nos enganamos, mentimos, roubamos, insultamos ou magoamos outras pessoas, criamos uma força de julgamento. Essas forças negativas são a causa invisível por trás de todas as coisas que simplesmente calham de dar errado em nossas vidas. Ou seja, nós somos responsáveis por isso. O outro é o nosso espelho também, né? A gente só se irrita no outro com que a gente se identifica. O que me atinge no outro, o que eu sinto raiva, vingança, ódio no outro, é o espelho, é o meu espelho. Então tem que prestar atenção nisso. Também. Pode levar minutos, meses ou mesmo anos, mas em algum ponto somos obrigados a enfrentar as consequências de nossas ações reativas. Nesse instante, enfrentamos obstáculos em nossas vidas por causa da força chamada julgamento. Ela sobrevém a nós no mesmo nível em que impomos julgamento a outras pessoas. A Cabalá ensina, todavia, que nossas próprias palavras não podem ser usadas como acusações contra nós mesmos. Não podemos fazer um julgamento sobre nós mesmos. Por esta razão, a vida é organizada de forma inteligente, de modo que constantemente encontramos e fazemos amizade com pessoas que cometem erros e pecados semelhantes aos nossos. Quando julgamos essas pessoas, nesse instante, nosso próprio destino é selado. Então, eu acho que essa questão amar o vosso inimigo quer dizer isso também, né? É a contra-inteligência, o reativo, o julgamento. É um bumerangue que a gente atira. Atirou o bumerangue, ele vai voltar. É isso que essa palavra quer dizer, a vibração desse nome evita esse julgamento e faz com que você se liberte e tenha compaixão com o próximo. E tenha ação também. Não é uma atitude de você se esquivar, né? Uma atitude de você agir também. Essa palavra tem várias... Não vou ficar aqui falando muito sobre esse nome divino. Mas o que ele diz também, outra coisa importante, é você agir contra essa maldade, né? Mas não no mesmo nível, né? Você está aqui, a pessoa está aqui embaixo. Então, você agir, impedir esse ativo, né? Você não se igualar. Tem várias formas de resolver a mesma situação, né? Você pode se igualar ao que a pessoa está fazendo ou não. Você pode sobrepor a isso, mas impedindo que a pessoa está fazendo essa maldade, impedir essa maldade. A participação especial aqui de novo. E aí, mas é isso, é o que a Cabalá ensina. E esse nome divino, qualquer pessoa pode meditar, está com algum problema com alguém ou com alguma pessoa, pode visualizar esse nome divino com muita luz e imaginando a pessoa, né, indo embora, né, de costas para você, a situação se resolvendo, você já com aquela situação formada, já resolvida, né, e visualizar isso é muito importante, poderoso, né? Esse nome da Cabalá são os 22 alfabetos, 22 letras hebraicas, que são códigos divinos e muito poderosos, que qualquer pessoa pode utilizar. Tá? É isso que eu tenho para dizer. Espero que tenha entendido. Muito obrigado, eu adoro essas participações das pessoas. Está um pouquinho ruim. Adoro a participação da Sossô. Beijo, Sossô. Isso aí, adoro as participações dela. Linda. Vem para alegrar o nosso vídeo aqui. Inclusive, eu, dando continuidade aqui ao assunto, queria dar boa noite para a Débora. Hoje nós estamos falando capítulo 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Amai vossos inimigos. Mas antes de passar a palavra para a Débora, eu queria, aliás, vou passar a palavra, desculpa, Débora, eu vou passar a palavra agora para o Zé Luiz, porque dentro do espiritismo kardecista existe um trabalho de desfazer magias, né? Chama-se antigoécia. São pessoas que procuram, muitas vezes, prejudicar os outros através de energias, através do ódio. Isso é gerado através do ódio. O cara não consegue perdoar e acaba procurando atingir, faz exatamente o contrário. E a gente sabe que isso volta sempre. Então, a recomendação é nunca revidar uma agressão. Mais tarde a gente vai falar sobre isso à luz do que está na Bíblia, né?
Mas eu queria agora ouvir o Zé Luiz a respeito dessa informação, as pessoas que procuram atingir os outros através de energias negativas. Zé Luiz, a palavra está contigo. Você pode falar agora para a gente? Zé Luiz? Oi, Ricardo. Fala. Pode Está falar. me ouvindo? Estou sim, pode falar. Primeiro eu quero me aí porque continua ruim esse telefone aqui, eu vou falar rapidinho. Mais uma explicação, que ela falasse um pouco mais sobre os números duplos, a Cris, sobre os números duplos, como 44, 22, porque eles são um pouco potencializados. E também só um comentário que essa coisa de amar os outros, principalmente os inimigos, é muito ruim para os inimigos, porque eles ficam tão chateados que vão parar nos às vezes, porque não consegue fazer mal a gente, porque a gente passa a amá-los. Então, a gente não retorna aquilo de ruim que eles têm quando a gente... Entendeu? Aí eu vou terminando por aqui, porque a coisa está muito ruim aqui comigo. Eu vou ficar mais assistindo vocês. Tá Um bom. abraço. Tá bom, querido, tá bom, falou. Mas é isso aí, exatamente. É um escudo contra energias negativas, é você vibrar sempre positivo, vibrar no bem, né? Uma das formas de fazer isso é não tendo ódio. O ódio realmente é um remédio, como é que é um veneno que a gente toma pensando que está matando o outro, né? Vou querer ouvir agora você, Débora, por favor. A palavra está contigo, pode falar. Tá? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Sim. Tá ótimo. É que eu estou na rua, mas você está me vendo? Não, né? Não estou te vendo, mas qualquer coisa. Mas pode falar, pode falar. É porque o celular é isso. Vamos falar só um pouquinho sobre essa situação de amar os inimigos, né? No fundo, no próprio Evangelho, quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que você lê todo o capítulo, você observa que no fundo, os inimigos não existem, né? Eles estão equivocados. Existe um grande equívoco sobre a interpretação que se dá às atitudes e a vida do outro e a nossa própria vida, né? Como se aqui existisse, aqui nesse planeta de provas e expiações, nós ainda estamos num momento de competição, onde as pessoas competem por espaços, competem por colocações em todas as esferas de poder, seja dentro do nosso micropoder, né, das nossas famílias, das nossas vidas pessoais, quanto de forma extensa. Né? E você vai estender isso para o seu trabalho, você vai estender para o que você quer. Competir é uma regra daqui, nesse momento. Estamos na transição planetária, saindo de um planeta, né, de provas e expiações para a regeneração, onde a cooperação passaria a ser a regra e não mais a competição. Mas enquanto existir ainda de forma massificada essa competição, a visão, entre aspas, do inimigo, ela continua existindo, né? Porque é como se fosse uma sobrevivência, né? E, teoricamente, eu tenho que me defender, teoricamente, eu tenho que atacar, quando isso é um grande equívoco. E a Lúcia falou muito bem, né? Com tudo que você emite, volta para nós mesmos, né? Quando nós apontamos o dedo para o outro, existem 3 apontados para nós. Então, é quase um suicídio, né? Porque vai vir, vai voltar. Então, se você, ainda mais quem mexe, por exemplo, com magia, né? Como o nosso amigo estava falando, pessoas que fazem esse tipo de coisa, tudo que você faz de mal, propriamente dito, com certeza, invariavelmente, algum tempo depois vai voltar. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode não ser ano que vem. E isso não funciona. O que funciona é a lei do amor mesmo, né? Jesus quer que olhemos para o próximo e consigamos ver a nós mesmos, né? Então, realmente, quando você vê um erro no outro que te irrita, é porque o outro, na verdade, é o seu espelho.
Você, quando atira no seu inimigo, entre aspas, nós muitas vezes estamos atirando no nosso espelho. Nós não estamos gostando do que estamos vendo, porque, na verdade, ele tem os mesmos erros que nós. Então, a gente não aceita, a gente agride, a gente desenvolve a ira, nós desenvolvemos a ira. E, nesse momento, muitas vezes, a gente faz qualquer negócio. Quando, na verdade, a questão não é essa. A questão é a gente se entender, entender o outro, entender as circunstâncias e tentar amenizar da melhor forma possível, o que for possível ser feito, né? O menor gravame possível, porque num planeta ainda de provas e expiações, onde as pessoas se esbarram a todo tempo, fatalmente danos ocorrerão, né? Mesmo que seja uma mesa de sinuca cheia de bolas, aquelas bolas vão se bater, se elas passarem 100 anos se batendo, elas vão sofrer danos. Isso aí faz parte da regra desse planeta aqui. Então, isso também tem que ser observado e refletido, né? Eu sugiro que nós, quando a gente faz esse tipo de estudo, né, é a prática inegavelmente e consistente do perdão a todo tempo e a todo momento. Perdoar sempre, porque o erro do outro, no fundo, é o nosso próprio erro. Né? Muitas vezes existem circunstâncias que levam as pessoas a agirem dessa ou daquela forma. Não é justificar, não é aceitar, mas também não é levar a ferro e fogo. Tem que haver uma saída, tem que haver a mediação. Né? No caso da advocacia, eu que sou advogada, existem muitos advogados que têm dificuldade na mediação, que têm dificuldade em encontrar o caminho do meio, por N motivos. Né? Muitas vezes nós estamos programados a brigar, nós estamos programados a competir, nós estamos programados a sempre ter a vitória. Mas o que é a vitória, né? Será que a queda do outro é a nossa própria vitória? Será que a gente não pode seguir, de alguma forma, amenizando os conflitos, ou os defeitos, ou os erros, não levar ferro e fogo tanto, né? Amenizar um pouco. Eu acho que isso é muito importante para o fim de tantas questões conflituosas, de tanto sofrimento, de tanta não aceitação das coisas. Então, isso é muito importante. Quando nós conseguimos nos conhecer e entender essas regras daqui, né, da volta das situações que voltam sempre para nós, então e também nós só damos o que temos, né? Então isso é muito importante, procurarmos dar compreensão, amor, entendimento, para que isso retorne para nós, né? Porque não adianta. Isso é muito importante. Então esse amar os nossos inimigos. Tem uma pessoa que eu não lembro qual era o nome do autor, que ele sempre falava, se nós suportarmos o nosso inimigo, já estamos de meio caminho andado, né? Então, amar, sim, perdoar, tentar entender, não levar a ferro e fogo, não revidar, tentar encontrar uma solução plausível. Isso é o caminho melhor. E se nós conseguirmos extirpar a ira, é o mais importante, com certeza, porque a ira não é um bom conselheiro. É uma coisa que realmente pode levar a circunstâncias muito lamentáveis. E não vale a pena. Então, tem que saber viver. Essa vida aqui, tem uma amiga que fala sempre, essa vida é para poucos. E, de brincadeira, óbvio, é para todos nós. Se estamos aqui é porque merecemos e precisamos. Mas, ao mesmo tempo, tem essa circunstância. Tem que saber viver, né? Tem que ter uma boa orientação. Tá bom? Aí, um beijinho aí para todos. Obrigado, Débora. Débora, Pode falar, Zé Luiz. Débora, é aquela velha máxima do meu anjo de guarda não vai com o seu anjo de guarda. É aquela coisa da pessoa ver no outro o que acha ruim em si mesmo, né? Então, meu anjo de guarda não de guarda dessa pessoa. Exato, mais ou menos isso, né? Com certeza, com certeza. E, às vezes, existem também, nessa esfera de nós lidarmos uns com os outros,
E nesse processo da reencarnação contínua, é óbvio que nós estamos com muita frequência esbarrando nas mesmas pessoas, há muitos anos, né? Há muitas encarnações, às vezes. Então, às vezes, uma pessoa que você viu muito pouco, ou que você não perdoa nem um ai que a pessoa fale, né? Às vezes, aquela indisposição, aquele conflito, ele já vem de muitas vidas, já vem de muitas circunstâncias, e ele chega aqui, ele só aflora. Então, quem estuda, por exemplo, o kardecismo, que tem essa parte doutrinária do Kardec, né? O Kardec, ele é muito técnico, assim, ele tem até uma classificação dos espíritos, no livro dos espíritos, se não me engano, pergunta 103 em diante, ele faz a classificação entre espíritos bons, em graus de evolução, vamos dizer. Evolução estamos todos no mesmo caminho, mas uma evolução de entendimento. Um entende mais de moral, outro entende mais de sentimentos, outro entende mais. Cada um tem a sua característica. E nessas características, as pessoas estão se esbarrando. Então, o que acontece? Tudo isso causa percalços. Então, chega numa outra vida, eu encontro novamente um desafeto do passado, ele pode não ter dado um ai, mas eu olho para a cara dele e já não gosto dele. Aí eu tenho que trabalhar essa questão, né? A gente vai, com o tempo, passando isso. Eu tive uma experiência dessa num centro espírita mesmo que eu trabalho, de uma menina que realmente, desde que ela me viu e desde que eu a vi, eu não fui muito com ela, nem ela foi muito comigo. Mas a gente convivia. E passou assim um ano. Convivia não diariamente, até houve um afastamento maior. Eu acredito por conta dessa sensação, mas eu estava sempre tratando ela bem, e ela também procurava me tratar bem, mas eu sentia e eu sentia que ela sentia também. Passou um ano, depois uma vez teve uma festa no centro, nós estávamos assim num grupo conversando, e ela falou para mim, olha, Débora, eu não gostava de você, realmente eu não suportava, não te suportava. E depois de muito tempo convivendo, hoje eu já me sinto melhor ao seu lado, não sei o quê, e tipo, ó, que bom. Eu respondi para ela, que bom, né? Menos um, porque a gente está sempre tendo esse tipo de conflito, né? Agora, se a gente tem um entendimento de que esse conflito existe, a coisa se torna mais fácil, mais palatável, né? E isso é importante para que a gente possa, para que nós possamos crescer todos juntos. Isso é muito importante, né? Então, é isso que tinha para falar. Um beijão, gente. Beijo, querida. Muito obrigado. Agora é você, Cris. Eu queria ouvir até se tem uma posição. Tem uma posição na mitologia grega, né? Vai falar de Hermes, alguma coisa assim, ou fale as suas experiências. Não, a mitologia é como os Heloísa aí no Candomblé, né? São os nossos deuses. Nossos deuses são vingativos. Não tem essa história de perdoar, não. É que nós chamamos na mitologia grega ex machina, né? que é quando eles lutam um com o outro através dos mortais, né? No caso, eu já até fiz dei um exemplo aqui entre na maldição dos lapidácidas, que é realmente a maldição da homossexualidade, né? Que é o contrário que as pessoas falam e tal. A civilização grega teve 3.000 anos, né? Então, para nós compreendermos o que eu vou dizer, nós precisamos fazer entrarmos na diacronia, né? Então, o que acontece? Nós estamos no ano de 2020, da era de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Da era cristã. Então, vocês imaginam que os gregos viveram o que nós já vivemos e mais 900 anos, né? Ou não, 800 anos. Daí, tudo que se fala sobre os gregos temos que nos situar no tempo, porque senão nós vamos errar. E no caso, quando eu falo da maldição dos lapidácios, eu estou falando do século 27 em diante, antes de Cristo. Foi o que ficou, né, dentro dos escritos de Homero, né, e outros autores gregos. Muito bom. Então, o que vai acontecer? Na maldição dos lapidácios, é a luta entre a deusa Hera, que é a deusa
casamentos legítimos, né, da heterossexualidade, contra Apolo, né, que é o protetor das 9 musas, filha de Mnemósthenes, que é Mnemósthenes em português quer dizer memória. Ou seja, a deusa Hera está aqui, né, ali no nosso instinto, na nossa luta pela sobrevivência, e Apolo cresceu, né, aqui na frente. É o deus da luz, da beleza, e como se fosse o padrinho das 9 musas. Quem são as 9 musas? A música, a dança, a poesia épica, a poesia lírica, a tragédia, a comédia, ou seja, todo o pensamento humano de que é formado o pensamento humano. Então, essa luta, ela é uma luta feroz entre os dois, né? Porque, por exemplo, a deusa Hera faz a maldição contra o Laios, dizendo que ele terá um filho que o matará, casará com a própria mãe, será pai e irmão dos próprios filhos, e por aí em diante. Né? Então, eu tinha uma colega que dizia assim, nossa, a deusa Hera jogou aquilo no ventilador. Porque as Herinhas, as Vingadoras, ficariam eternamente atrás, né, do descendente que era pobre do Apolo, que não tinha nada a ver, né, com a história, e que teve que pagar pelos erros do pai dele ao longo da vida inteira. Acabou tendo que furar os olhos, tendo vindo a mãe se enforcar. Então, aquela tragédia, a tragédia grega mesmo. Então, o que acontece? Os deuses gregos, eles são vingativos. Eles se vingam, eles lutam, né, contra eles. Agora, o que eu acho que me chamou a atenção hoje foi o seguinte: na fala do Luther King, que o Ricardo falou, ele diz o seguinte: o que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Então, isso aí é interessante, porque, na realidade, o que ele fica assim, que nós temos nunca perder o equilíbrio, não é? Porque, de repente, quando você fica muito naquela de vão perdoar meus inimigos, vão perdoar meu inimigo, nós vamos perder né, aquele caminhozinho que nos leva a melhorar as coisas, né? Então, essa frase, o que me preocupa mais é o silêncio dos bons, isso é muito significativo. E é bom nós prestarmos atenção também para esse detalhe, né? E agora, que é bumerangue, como a Lúcia falou, isso realmente é. Né? E também é um outro, eu queria fazer também uma observação à fala não do Leno, não, é o nome do menino, o outro rapaz, que a eternidade foge. Fernando falou de fechar o corpo, né, que bate e volta. Quer dizer, o bumerangue, mas se o corpo dele está fechado, ele está fazendo mal para o inimigo dele. Que vai voltar no inimigo, quer dizer, cadê esse amor? Já foi para lá. Então, nós temos que prestar bem atenção nessas coisas todas. Né? Mas o importante é, sei lá, né? Eu acho que eu conheço a ti mesmo. Eu mandei aquela oração para você, Ricardo, aquele que é um poema de Fernando Pessoa, que eu gostaria que você colocasse no final do nosso programa hoje, porque aquela última frase diz tudo. Senhor, livra-me de mim. Cris, hoje é só, gente. Deixa eu falar só uma coisa com vocês. O Luciano hoje, ele está com 2 aulas e ele está lá fechadinho no computador dele, sabe? Então, hoje ele não pôde participar, porque ele vai ter que entregar trabalho amanhã, sabe? Ok, Ricardo, pode falar. Mas está mandando abraço para todo mundo. Existe no livro Evangelho segundo o Espiritismo as preces para os inimigos, né? Quando você procura prece e inimigo, você vai a primeira mais famosa é a oração de São Jorge ou de Santa Clara, que é que os inimigos não nos vejam, que a gente fique com a capa escondido, que a dona Terezinha no centro sempre falava. A dona Terezinha atravessava o tiroteio no morro, rezando que os inimigos não me vejam. Mas existem outras preces para que você destrua os seus inimigos. E existe, como Voltaire era um pensador francês, se você gosta de filosofia, que dizia assim:
sempre fiz uma prece a Deus. Meu Deus, torne meus inimigos ridículos. E acho que foi ouvido. Ele combatia a igreja. Torne meus inimigos ridículos. E Voltaire falou uma frase que tem a ver com o caso, que diz assim: todo homem é culpado do bem que não fez. É mais ou menos o que o Martin Luther King fala sobre o silêncio dos bons, quando os maus estão fazendo a festa. Mas, pela visão espírita, essa coisa da gente, primeiro, aguentar o inimigo, vamos dizer, a nível de convivência familiar, de trabalho. Primeiro, tolerar, já é difícil, hein? Depois, compreender, depois perdoar, depois vir a amar o inimigo. É um processo de grandes espíritos. Nós estamos concorrendo a ser grandes espíritos e espíritas. Mas se a gente conseguir não revidar um desaforo, nós já estamos no caminho. No primeiro degrau. Estamos no lucro, né? No lucro. Se você receber um xingamento e não partir para a briga, tu já está bem. Já começa a entrar em alfa. Como diz a frase do Luther King. Suba o primeiro degrau da fé. Não precisa ver a escada toda. Se você conseguir enxergar o primeiro degrau, que é autocontrole, é paciência, é tolerância, chegar até amar os inimigos, aí, querida, nós estaremos em uma visão de vida totalmente espiritual. O Chico Xavier dizia que o ódio é o amor doente. E o ódio, o amor doente, é entender que todo mundo que nos ofende está doente. Ou nós somos os doentes provocando os outros também, né? A gente não pode só achar que as pessoas são nossos inimigos de graça. Nós estamos sempre certos. Mas esse ódio, esse amor doente que se chama ódio, faz parte do dia a dia. E o Chico chega a um detalhe maior ainda. Ele acha que as pessoas deveriam agradecer o mal que fazem, porque é pelo mal que a gente aprende e sobe na evolução espiritual. Né? Tudo que a gente sofre nos faz crescer, né? Desde que a gente tenha aprendido a lição. Né? Se a gente não aprender, a gente vai repetir de ano. Então, essa prece aos inimigos é uma prece Allan Kardec que está no Livro dos Espíritos, que a gente vai publicar aqui naqueles textos lá, Ricardo, se o Ricardo conseguir achar lá, que é o nosso produtor, porque ninguém reza pelos inimigos. A gente reza para a gente se livrar dos inimigos. Ou para os inimigos não nos acharem, né? Que a gente fica escondidinho. Ou que alguns pedem para que explodam os inimigos. O Délio, meu irmão, fala uma brincadeira, a prece maometana do Délio. Ó, Senhor, meu Deus, que você exploda as cabeças dos meus inimigos, tire a perna deles, que torne eles seus dois braços, mudo tudo e cego, Senhor. Agradeço, Senhor. Não as pessoas gostariam muito de andar com a capa de São Jorge para serem visíveis e arrancar a cabeça dos inimigos. Mas não é verdade. Ontem eu falei na sessão sobre o tratamento que os escravos tinham no Brasil, a ponto de ter os escravos tigres, que eles carregavam dejetos no ombro e ficavam com o corpo todo riscado de cinza e preto, e eles eram conhecidos como tigres. E a igreja, que deveria estar tomando conta das mensagens de Jesus, declarou os pretos sem alma. Como eles eram sem alma, eles poderiam ser tratados de qualquer maneira. Eu chamo de coisificar uma pessoa. Quando você coisifica também alguém, você também está sendo violento, né? Muita gente fala assim, ó, eu não quero nem ouvir você falar, para mim ele morreu, não existe mais. É um modo de você trabalhar no ódio ou negar o inimigo, né, dentro de você, coisificando a pessoa. E a pessoa vai falar e bota no ouvido, lá, não vou ouvir. Já fez isso? Lá, não quero nem ouvir a voz. Nossa, isso acontece demais, né? Então, é prestar atenção na gente, né? Porque se existe um pensamento que a gente pode mudar, é o nosso. Fazer a cabeça dos outros é difícil, porque a gente não consegue mudar muito esse interior. Mas que as guerras, as brigas dos deuses, as paixões humanas, né, que fazem toda a nossa formação, né? E é por isso que essa passagem é uma passagem que deixou todo mundo chocado. Como assim amar os inimigos? A gente aprendeu a destruir os inimigos, brigar com eles. E até hoje as guerras mais violentas são as guerras santas, as guerras que são guerras religiosas, muito, muito sangrentas. Verdade. Fala, Ricardo. Ok, vamos lá, que a gente já está quase chegando a uma hora. E eu queria
quer dizer, chegou a minha vez de falar, mas eu acho que eu vou passar para poder o papo está ótimo hoje. E eu queria lembrar uma coisa. No Evangelho, Depois eu posso só... olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estava lendo agora, nesse mesmo capítulo tem lá uma coisa que até agora ninguém comentou, né? Tem uma frase: se alguém te ferir na face direita, oferece também a face esquerda. Eu vou dar só uma lida aqui. Eis porque dizia a lei mosaica: olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse: não resistais aos que vos fizerem mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? Ele não proibiu a defesa, mas ele condenou a vingança. Então, o nosso problema é a vingança. Quantas vezes eu já não tive que ajudar as pessoas espiritualmente, porque elas estavam sendo vítimas de vingança ou elas mesmas provocaram vingança. Quem conhece os trabalhos do Lar do Frei Luiz, viu muito que tinha Antigoécia. Antigoécia é um trabalho que eles fazem lá o tempo todo, desmaterializando trabalhos que foram feitos por vingança. Isso é terrível, né? Então, essas coisas são muito difíceis e muito complicadas. Então, lembre-se disso. Deus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. O nosso problema é a vingança. Hoje mesmo, só para terminar, encontrei um amigo e ele me falou, um senhor já está com 70 anos, ele chorando, bebe muito, né? Falou que estava cheirando também, né? Estava se drogando. E a gente começou a conversar e ele falou assim: mas depois que o meu filho morreu, ele perdeu um filho com 30 anos e estava muito triste. Ele falou: mas por que meu filho morreu? Eu sou um desgraçado e tal. E lamentando muito sobre o filho dele, eu perguntei assim: olha, eu preciso do nome do seu filho, me fale o nome do seu filho. Ele só conseguia lembrar o primeiro nome. Ou seja, ele já tinha perdido completamente até a referência da tristeza dele. Estava se vingando de quem? De Deus. Estava se vingando da vida, né? Estava se destruindo e sequer conseguia lembrar do objeto que o fez passar por tudo isso, o nome do próprio filho. Então, conversei muito com ele, ele vai me passar o nome do filho dele, a gente vai fazer um trabalho para ele. Eu falei assim: olha, pare de se vingar de você mesmo, né? Tem até a ver com o que a gente está falando hoje. Muita gente faz isso, se destrói porque está se vingando de si mesmo. Né? Temos que parar com isso, tá bom? Então, olha, vamos passar, já chegamos a 1 hora de gravação. Eu vou passar pela ordem aí. Leno, se despede aí. Eu preparei já preparei aqui o poema, viu, Cris, que você pediu? A gente Oi. O Fernando Oi, Pessoa. filhão. Isso, vou botar o poema do Fernando Pessoa assim. Então, vamos lá, Leno, a palavra está contigo, por favor, se despeça aí. Boa noite, espero que a gente continue a fazer nossos encontros. Eu quero me despedir com uma frase: que os nossos amigos nos amem cada vez mais e que os nossos inimigos descubram logo o que é o amor. Com certeza. Ok, Fernando, por favor. Uma boa noite para todos, né? Uma semana e que todos reflitam, né? Tudo que foi conversado aqui, porque isso tudo está nossa salvação, nosso aprimoramento moral e até de caráter também. Quando nos elevamos, o nosso caráter também se modifica. E que Deus esteja no coração de todos. Ok, obrigado. Vamos lá, Lucinha. Bom, boa noite para todo mundo, foi ótimo hoje. E até eu esqueci de falar isso, sobre o 44, né, da Kabbalah, que é sobre julgamento, sobre contra-inteligência, o bumerangue. Tem um salmo, é o Salmo 91. O Salmo
91 é poderosíssimo, né? Eu sempre assim, trabalhei, fui para diversos queimados, para todo, assim, toda a Baixada eu andei tudo, Zona Norte, Zona Sul, do Rio, de ônibus, de trem, de tudo. E nunca fui assaltada, nunca presenciei um assalto, nunca presenciei. Eu acho que cortou aqui, mas de qualquer maneira, se qualquer coisa eu volto a palavra para você. Amélia, por favor, Amélia, você pode se despedir das últimas palavras aí de hoje? Bom, deixo meu boa noite aqui para os meus inimigos. E recado aqui, Um beijo para eles. beijinho no ombro, se eu incomodo, né? Mas eles procuram me ver de forma diferente, né? Então, eu deixo aqui as minhas orações, muita luz, para que cada um de nós possamos seguir em frente, né, nossa caminhada, né? E tentando se distanciar um pouco dessas energias através das nossas orações. É o boa noite que eu dei. Ok, Cris, por favor, pode se despedir. Bom, hoje eu quero dizer boa semana para todo mundo, né? E vamos ouvir aquele poema oração, poema, né? Orar e falar em latim, mas vamos falar, né, o poema que, na realidade, não é uma oração, é um poema dito pela Betânia, que está muito lindo, e é o que eu deixo essa semana. E um grande abraço para todos os nossos amigos. Foi linda hoje a reunião, né? Foi boa, sempre está sendo boa mesmo. Não posso nem falar nada, porque toda semana está cada vez melhor. E eu deixo também um abraço do Luciano, que ele deixou aqui para todo mundo um abraço hoje para vocês, tá bom? Não pôde participar, mas vai participar semana que vem, se Deus quiser. E aí, é isso. Até a semana que vem. Um beijo para todo mundo, um beijo, filhão, um beijo para todos vocês. Tá? Tchau. Obrigado, querida. Muito obrigado. Vamos lá, Zé Luiz, por favor, pode se despedir, Zé Luiz. Então, um abraço para todos aí. Eu só queria dizer mais uma coisa, que os salmos de socorro da Bíblia, eles também são terríveis contra os inimigos. Tá? Se quiserem ler, se puderem ler, ver que são muito bons e terríveis para os inimigos. Né? Um abraço para todos. Ok, Débora, por favor, Débora, pode falar. Débora não está aí? Já caiu a Débora? Caiu a Débora não está. Ok, Débora então, Bom, tá Ricardo, bom. antes de fechar, vamos ver se a gente faz um assunto, escolhe um assunto agora. Sugiro aí que a Amélia ou a própria Cris escolha o assunto, ou a Lucinha, para que o pessoal já tenha... Alguém tem alguma ideia aí para poder... Geralmente um assunto que vai ajudar as pessoas. Hoje eu tenho visto muita depressão, sabe? A gente está saindo de uma crise de coronavírus e está entrando numa crise de depressão, tanta gente deprimida, né? Mas alguma coisa nesse sentido. Alguém tem alguma ideia? Pode falar. Fernando, Amélia, Cris, aí a gente resolve agora. Eu diria que o combate aí à depressão, a todas essas questões, é a gente conseguir enxergar um pouquinho a gratidão, né? Porque a gente dá entrada muito mais para as coisas negativas, que às vezes acontece em 2 minutos algo negativo na nossa vida e a gente leva essa tristeza, às vezes, por dias e dias, só por causa de uma questãozinha que aconteceu. Então, acho que a gente tem que botar a palavra, o sentimento, tem que botar a gratidão na frente, acima de qualquer coisa. A gente reconhecer os mínimos detalhes que às vezes acontecem na nossa vida. Às vezes um bom dia de uma pessoa que há muito tempo você não vê e de repente entra no teu WhatsApp, te dá um bom dia, uma frase e te levanta. Então acho que isso aí a gente tem que olhar esses pontos positivos. Acho que a gratidão pela família que nós temos, as coisas boas que nós temos, né? Acho que cada um, eu acho que nós temos muito mais coisas boas do que ruins, mas a gente parece que cresce, estica as coisas ruins e vai levando aí, tentando a O solução. tema seria gratidão.
Não, olha só, eu, em cima do que falou a Amélia, eu vou sugerir aqui, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Vamos falar sobre a fé, porque tem tudo a ver com o que a Amélia Ótimo, falou. ótimo. Tá? Nós vamos Muito falar bom, muito sobre bom. a fé. Nós vamos falar sobre a fé. Eu abri aqui a Esmo e veio esse capítulo que tem tudo a ver com o que a Amélia estava falando agora. Então, a semana que vem, Vamos lá. capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E agora a gente vai passar aqui a poesia que a Cris enviou. Tá? Agora é hora da produção. Agora é a hora da produção. E geralmente é tudo feito na hora, pode dar uma falha, mas vamos ver. Vamos ver. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Gente, muito obrigado por ter assistido. Semana que vem, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Boa noite. Tudo de bom. Tchau.